Bem-vindo ao Geopolimônio, é sempre um prazer, uma honra estar com vossa audiência. Nas segundas-feiras aqui no canal, a gente faz um bosquejo, um resumo das principais situações geopolíticas que ocorreram principalmente no conflito Israel-Hamas, já que agora neste final de semana houve uma tentativa de um acordo de cessar-fogo ali entre o Hamas e o Israel, intermediados pelo Witkoff, ali, que é o representante do Donald Trump nas negociações dos acordos entre os conflitos nevrálgicos aí que o Donald Trump quer apaziguar, enfim, e parece que não deu em nada. Também a gente vai falar a respeito da confirmação aí do irmão do Sinvar Yahya, que de fato foi eliminado no dia 13, e também falas do presidente do Irã, que diz que não vai ter nada de fim do enriquecimento do urânio dos persas. É isso que a gente vai discorrer aqui nesse vídeo, então se você já gostou da ideia do vídeo, deixa aquele like aqui no vídeo, também considere se inscrever-se aqui no Geopolimono, ativando o sininho de notificações para sempre ser lembrado assim que eu postar um vídeo novo aqui no canal, e é claro, aquele comentário sempre de forma respeitosa, porque recíproca é verdadeira, é muito bem-vindo. Chega de mais delongas e vamos logo discorrer essas informações e começar pela confirmação da eliminação do irmão do Sinvar Yahya, o Mohammed Sinvar, que naquela ofensiva israelense do dia 13 de maio, de fato, ele foi eliminado. Ainda não havia confirmação dessa eliminação, mas agora, no final de semana, isso foi confirmado. Um ataque aéreo israelense no início deste mês eliminou o principal líder do Hamas, Mohammed Sinvar, enquanto ele estava em um túnel sob um hospital no sul da faixa de Gaza, confirmaram autoridades da defesa israelense na noite de sábado, 3 dias após o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fazer um anúncio semelhante. Então, ou seja, foi confirmado a eliminação do irmão do Sinvar, que era o seu substituto, e agora o Hamas vai ter que achar outro substituto aí para assumir o posto do irmão do Sinvar, o Mohammed Sinvar, que foi eliminado de fato. E também o que aconteceu no final de semana foi uma tentativa de negociações de um cessar-fogo entre o Hamas e o Israel, né, que acabou não dando em nada, porque o Steve Witkoff fez uma proposta autorizada ali pelo Donald Trump, só que o Hamas quis fazer ressalvas, e essas ressalvas não agradaram o Steve Witkoff, que disse que são inaceitáveis as propostas do Hamas. Vamos às falas aqui do Witkoff. Recebi a resposta do Hamas à proposta dos Estados Unidos. É totalmente inaceitável, só nos leva para trás. O Hamas deve aceitar a proposta quadro que apresenta como base para negociações de proximidade que podemos iniciar imediatamente na próxima semana, disse Witkoff. Essa é a única maneira de fecharmos um acordo de cessar-fogo de 60 dias nos próximos dias, no qual metade dos reféns ainda existentes e metade daqueles que já não estão entre nós retornarão para suas famílias, e no qual podemos ter negociações substanciais de boa-fé nas negociações de proximidade para tentar chegar a um cessar-fogo permanente, concluiu. Como parte desse acordo, 10 reféns israelenses ainda entre nós, mantidos pela resistência, serão libertados, além da devolução de 18 corpos em troca de um número acordado de prisioneiros palestinos, concluiu o comunicado. Então esta aí é as falas do Witkoff, que não concordou aí com a contraproposta do Hamas. Eu fico pensando quantos será que vão ser os integrantes do Hamas, né, os prisioneiros do Hamas que serão libertados, né, já que tinha aquelas negociações meio estranhas naquela primeira negociação de reféns que libertou aquele número pouco, né, de reféns, muito poucos reféns para muitos prisioneiros do Hamas libertados. Será que isso vai se repetir agora nesta rodada? Bom, cenas para os próximos capítulos. E agora a gente vai falar um pouquinho da questão do programa nuclear iraniano, que o seu presidente, o Pezeshkian, veio a público dizer que não vai ter fim do enriquecimento de urânio e que, na verdade, o Irã não vai produzir bombas nucleares porque existe uma fatwa, que é um decreto religioso assinado pelo líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, que porém esse documento nunca veio a público, esse decreto religioso imposto pelo Khamenei. Presidente do Irã, nunca pararemos de o enriquecimento de urânio. Vamos direto para as falas aqui do
Pazeshkian. Jamais interromperemos o enriquecimento de urânio para uso em diagnósticos e tratamento, saúde, agricultura e indústria, porque o enriquecimento é um direito nosso baseado no direito internacional, disse o presidente em entrevista à Oman TV realizada no contexto de sua visita ao país. A emissora estatal iraniana Press TV, que introduziu a entrevista, acrescentou que Pazeshkian afirmou que ninguém pode negar ao Irã seu direito de enriquecimento, porque a ciência pertence a todas as pessoas que têm o direito de usar a tecnologia e as capacidades científicas. Jamais cederemos à pressão para interromper o enriquecimento. Essa resiliência é uma honra para a República Islâmica e insistiremos nisso, continuou. Com base na fátiva do líder revolucionário islâmico, o Irã nunca tentou e nunca tentará produzir ou obter armas nucleares, afirmou ele. Então, a princípio, são as falas do Pazeshkian em relação que o Irã não pode e não vai ter uma arma nuclear porque o seu líder supremo, o Ali Khamenei, determinou uma lei religiosa que proíbe o Irã de ter isso. Mas será que de fato essa fátiva existe? Bom, vamos ver aí cenas para os próximos capítulos. Assim como essa questão do enriquecimento de urânio do Irã, houve uma repreensão dele, que é um negociador lá da questão do acordo nuclear iraniano com os Estados Unidos, que é o Arakci. Ele enfatizou que as especulações sobre o acordo iminente com os Estados Unidos, na verdade, não são bem assim, né? Então, que na verdade, não está nessa eminência toda que o Ocidente, né, está falando em relação a esse acordo. A mídia está especulando sobre um acordo iminente entre Irã e Estados Unidos. Não temos certeza se já chegamos lá. O Irã é sincero sobre uma solução diplomática que ainda atenda os interesses de todas as partes. Mas chegar lá exige um acordo que ponha fim a todas as sanções e defenda os direitos nucleares do Irã, incluindo o enriquecimento de urânio, escreveu ele. Essa é a questão que envolve todo esse acordo, que é a questão do enriquecimento do urânio, que o Irã quer continuar enriquecendo seu urânio, mas os Estados Unidos não quer, e também os iranianos querem sim que as sanções colocadas pelo Ocidente, pelos Estados Unidos, que são bem pesadas ali ao Irã, elas todas caiam. Então, este é o grande impasse. Esses dois pontos são os principais pontos desse impasse de um acordo do programa nuclear iraniano com os Estados Unidos. Enfim, cenas para os próximos capítulos. Também está acontecendo aí notícias na mídia por parte da Agência Internacional Nuclear de que o Irã já vinha enriquecendo urânio escondido, mas isso eu vou tratar no vídeo de terça-feira. Então, o vídeo de hoje é esse aqui. O meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.